alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão e eu gostaria de lembrar vocês que esse ano sai o live action de One Piece. Eu sou o Kuro e me pergunto quantos Batmans encontraremos nessa lista de hoje. Eu sou o Léo e hoje eu tô usando vermelho, ou seria preto. O que importa é que essas são as cores favoritas de roupa do Digão. Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar. E na aula de hoje, a Academia de Nerds vai adentrar o universo do Digão. Vamos conhecer melhor seus personagens favoritos da cultura pop. Mas antes da gente começar o cast de hoje, faltou a gente responder uma pergunta que foi mandada pra gente lá no Instagram. Essa pergunta acabou chegando quando a gente já tava gravando e por isso que a gente vai responder nessa aula em específico, que é uma pergunta da Tatiane Aiello. Qual a sensação de terem completado 4 anos de academia? E quais são os planos pro futuro? Léo, qual que é a sensação? A sensação é de que a idade está batendo na porta, galera. E nem fui eu que precisei falar. É aquela coisa, né? Se tem 4 anos de academia, do resto, então... É, exatamente. Essa é a filosofia. Mas, assim, eu fico olhando pra trás. Acho que a gente comentou isso, né? No nosso cast especial de 4 anos, né? Que já Léo, não é bom ficar olhando pra trás, não. Senão você vai bater a cabeça no poste. Depende. Se você estiver parado fazendo outras coisas, sem ser andar, às vezes olhar pra trás é gostoso. Vai ficar com torcicolo depois. É verdade, gente. Pode acontecer. Já tá com a idade, ó. Não pode ficar... Pode acontecer um torcicolo. Cuidado, Brasil. Mas, a gente comentou isso, né, no nosso cast de 4 anos, que apesar de não parecer tanto tempo, a gente olha pra trás e vê o tanto de cast que a gente fez, o tanto de coisa que a gente discutiu, assistiu e comentou e falou. Eu fico pensando, né, como que a gente conseguia fazer uma vez por semana, sabe, um cast por semana. Como é que o Rodrigo conseguia editar um cast por semana? Como é que a gente conseguia assistir tanta coisa em tão pouco tempo? Hoje eu consigo assistir uma série de 8 episódios e é engraçado, né? Essas coisas a gente só consegue pensar mesmo porque a gente viveu 4 anos. 4 anos não, né? A gente tá chegando, né, nos 4 anos de academia. Então, são coisas assim que a gente só consegue sentir porque a gente conseguiu conquistar esse tempo todo, né? E a gente aprendeu muita coisa também, né? Acho que uma das coisas interessantes que não lembro se a gente comentou no cast de aniversário é que ao longo desses 4 anos a gente acabou aflorando ou desenvolvendo melhor outras habilidades que talvez a gente não utilizasse tanto, entre aspas, assim, sabe? O lance de estar apresentando um programa, de estar conversando falando com um público, às vezes fazendo algumas brincadeiras ou fazendo uma live para poder, por exemplo, cobrir um evento, alguma coisa. A gente acabou desenvolvendo várias coisas e a gente também conheceu talvez algumas coisas que a gente não iria assistir. Umas legais, outras até interessantíssimas, muito boas, e outras desastrosas, né? Mas é que nem você disse, deu pra desenvolver também, de certa forma, né? Quem me conhece sabe que eu não sou de falar, eu não converso tanto, até hoje eu não sou de conversar muito, mas contribuiu pra eu conseguir me expressar e falar melhor também. E eu acho que também é uma coisa interessante pro psicológico individual de cada um, sabe? De você ver, eu sou bom nisso, eu sei fazer isso, eu consigo fazer isso bem. Eu acho que isso é importante, principalmente por um período que a gente passou de pandemia. Querendo ou não, é uma coisa que pode mexer negativamente falando com o psicológico das pessoas. E você ter experiências assim, diferentes, o famoso tá longe, mas tá perto, porque um grupo de amigos ali e estão se divertindo, etc. Então, acho que a Academia de Nerds, ela também funciona como uma terapia, pelo menos pra mim, assim. Funcionou, continuou funcionando e tomara que seja também uma forma de ajuda pra quem escuta, né? Pra, sei lá, pra galera, pessoa se divertir ou conhecer alguma coisa nova que a gente fala, né? Enfim. E, cara, uma coisa muito engraçada e que, de certa forma, é até um pouquinho constrangedor, né? É que, tipo, a gente fala tanto, né? A gente se expressa tanto nos casts que, às vezes, quando você vai falar
com alguém que conhece, né, que escuta o cast, você tem a sensação que a pessoa te conhece bem mais do que, tipo, você conhece a pessoa. Tá? Sim. É até estranho. É verdade, gente, é bem isso. Porque é aquele lance com o passar do tempo, né? Porque nos primeiros casts a gente parecia mais... Não que a gente seja, mas parecia mais aqueles críticos de cinema, assim, sabe? Tudo... porque a fotografia, não sei o que e tal. E conforme foi passando o tempo, a gente foi tendo liberdade, né, de ser a gente mesmo e tal. Então a gente fala do nosso jeito, a gente explica as coisas do nosso ponto de vista, do nosso jeito. E isso faz com que quem tá escutando acaba, às vezes, conhecendo bem mais a gente do que a gente conhece o ouvinte, porque, né, é inevitável isso, né? Mas é uma coisa engraçada. Sim. E sobre o que a gente pensa pro futuro, acho que a gente falou bastante, né, dos planos pro futuro da Academia de Nerds, melhorar o que a gente já faz, tem alguns outros projetos, né, que andou acontecendo. Teve alguns anúncios, não sei se teve, parece que teve, eu não me recordo muito bem se teve ou não teve um anúncio, parece que deu um bug na Matrix. Opa, no meio do que cast. referência é essa? O que tá rolando? Mas aguardem, tem bastante coisa que a gente quer fazer. E não se esqueçam da promessa do Léo, né? De querer gastar menos dinheiro com gacha, etc. esse ano, né? Não, só gacha. Não, gacha não, jogos, né, em geral. Tipo assim, roupinha de jogo também conta. Eu acho tipo a roupinha da Ariana no Fortnite. E como é que tá até o momento, Léo? Gente, vocês vão ficar muito orgulhosos de mim. Mas eu não gastei um centavo esse ano ainda com LOL, com Genshin. Não gastei nada. Zero. Não comprei o passe do LOL. Não pus bênção no Genshin. Não comprei passe do Genshin. Galera, eu me superei, hein? Prometi e cumpri. Calma que a gente ainda tá terminando o primeiro mês. Não, mas ó, já é um avanço, hein? A gente já tá no quê? No dia 50 do mês de janeiro, né? Porque é um mês Gente, janeiro eterno. não acaba nunca. Meu Deus, que isso? Eu não aguento mais esperar o meu cartão virar. Janeiro é o novo agosto. Respondidas as perguntas, bora começar a falar então sobre os meus personagens favoritos. Essa altura do campeonato, se você não sabe quem é meu personagem favorito, você não ouve a Academia de Nerds. Você não ouve nenhum, porque acho que em todo cast eu arrumo uma maneira de falar desse personagem. Então vamos com calma aí, né, Digão? Porque às vezes a pessoa tá conhecendo a Academia de Nerds agora, ela está ouvindo esse cast pela primeira vez e caiu justamente na aula do Digão falar sobre os personagens favoritos dele. Então, meu amore, vamos apresentar para esse pessoal que não conhece. Eu acho que, assim, obviamente, eventualmente vai ter a minha, do Léo, mas eu acho que a do Digão, pra qualquer um que escuta pelo menos há um tempinho a Academia de Nerds, e até pra gente, entre a gente mesmo, eu acho que a do Digão é a mais previsível, né? Sim, talvez não a ordem dos personagens, obviamente, mas os personagens que estarão na lista, né? Todo mundo sabe. Alguns, pelo menos. Vamos conversar primeiro sobre como vai funcionar isso. A primeira coisa é, Léo, existe limite de personagens? Quantidade? Olha, eu acho que a quantidade de personagens tem que ser o que você consegue falar ali em uma horinha. A gente não vai ficar aqui 10 horas falando de um mascarado com loucuras aí de morcego, né? Então tem que ter um limite aí pra você conseguir falar sobre os personagens que você gosta, explicar por que você gosta deles.
Sim. Eu acho que a gente pode manter o que a gente já fez nos outros currículos e tentar pegar 10 aí, mais ou menos, mas obviamente se não der tempo, sobrar, a gente encaixa uns a mais, né? Beleza. Vocês querem que eu faça do 10º pro primeiro, do primeiro pro 10º? E agora? A emoção. Eu acho que você tem que fazer numa ordem que faça sentido pra você. Se você prefere falar do que você menos gosta pro que você mais gosta. É mais emocionante pra quem tá ouvindo, mas ao mesmo tempo é muito previsível, né? O primeiro lugar. Então não sei se é legal. Eu acho que é legal você começar pelo primeiro. É o mais previsível? Com certeza é o mais previsível. Com certeza é o mais previsível. Mas vamos começar então do primeiro, porque ele é o mais previsível. Eu vou explicar por que ele tá no meu top 1. O meu top 1, né, música de suspense, Rodrigo. Batman. Ninguém esperava por essa. Essa com certeza pegou todo mundo desprevenido. Né? Caramba, essa realmente tô boquiaberto aqui. Né? Mas vamos lá. Eu acho que eu nunca contei isso, mas existem 2 fatores que fazem o Batman ser o meu personagem favorito. Sim, os primordiais. Batman e o Bruce Wayne. O Batman, o Bruce Wayne e o Batman. Que é, primeiro, o Batman foi o primeiro personagem que eu me lembro de eu assistir em alguma coisa. É a primeira coisa que eu me lembro quando criança, quando eu começo a pensar em super-herói, em personagem de filme, etc., é o Batman. É a primeira lembrança que eu tenho de assistir Batman Retorno na sessão da tarde. Então, assim, já começa que foi ou o primeiro ou um dos primeiros personagens que eu vi. E todo o estilo do personagem, aí já se entra na segunda coisa, que é o estilo do personagem, ele meio que moldou dali pra frente o que eu iria gostar, digamos assim. Por quê? Quando eu era menininho, ali na década de 90, etc., as coisas que mais passavam na televisão era filme ou desenhos de brucutus. He-Man e companhia, assim, sabe? Que era literalmente os personagens que eram fortes, e é isso aí, sabe? Eles eram super fortes e tudo mais, os filmes de ação, os caras eram tudo brucutu e eles eram fortes e tal. E o Batman, ele era um personagem forte e tudo mais, só que ele sempre teve mais coisas, assim, sabe? Tanto que a primeira versão do Batman que eu conheço é a do filme do Batman Retorno, que ele não era um personagem gigante e tal, mas ele era aquele personagem esperto, inteligente, que era cheio de apetrechos, que sempre tinha um plano, e dali pra frente foi onde eu fui conhecendo o personagem. E eu, quando eu era mais novo, até uns 6, 7 anos, eu não tinha muitos amigos, eu tinha os meus primos, e tinha amiguinho no pré, e tava começando a fazer amizade na escola, mas eu não tinha muitos amigos. Eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó, então eu nunca tive, assim, eu tenho pai e tal, mas meu pai nunca foi muito... Não é que ele não foi muito presente, mas enfim, pais separados é complicado mesmo. Então eu não tinha muito a figura paterna. E o fato do Batman não ter pais e tal, eu meio que pegava ali de referência alguma coisa, sabe? Então eu assistia, eu gostava assim mais dele porque eu vi, nossa, ele não é... Eu tenho mãe, mas ele não tem nem a mãe e tal. A mente de uma criança. Então eu criei muita coisa, muita expectativa em cima do personagem a partir daí, sabe? Nossa, que legal essa sua história com Batman. Eu não conhecia. A gente sabe que você gosta muito dele, mas eu particularmente não conhecia esse lado da sua relação com ele, assim. E eu acho muito legal porque, sei lá, é um personagem, né? Alguma coisa que alguém criou, você tá vendo ali num desenho quando você é criança, mas aquela história, ela te toca de uma forma muito própria, muito particular, né? E faz sentido pra você, com a sua realidade, com a sua história. Eu acho muito bonito isso, né? A forma como cada um se conecta com determinados personagens por coisas muito específicas e que fazem sentido pra você. Então, amei. É engraçado porque, que nem você falou, né, Léo? Eu acho que, em primeiro lugar, era giga óbvio
que hoje em dia, já que já conheço o Digão faz muitos anos, tipo, penso no Batman, eu penso no Digão. Já virou basicamente o personagem que, assim, na minha cabeça representa o Digão mesmo, assim, né? De verdade. Inclusive, o Coruja até me deu de presente de aniversário um conjunto, né? De uma garrafinha, uma almofada do Batman. Eu comprei na loja da DC, né? Que tinha aqui no Brasil. Não sei se ainda existe, mas tinha uma loja da DC aqui no Brasil. Ele ia comprar pra mim, gente, a blusa. Mas a blusa tava R$900, né? Aí cumpri com um pouco. Misericórdia. É que então, eu acho que eu até cheguei pra ele e falei, Dion, você prefere a blusa ou um conjunto? Porque, tipo, era um conjunto com, tipo, um squeezer, mais uma almofada e não sei o que mais do Batman, ou a blusa. Era o mesmo preço dos dois, saca? Eu falei, escolhe. Compensa, né? Comprou várias coisas, vários itens. Porque camisa ele já deve ter um monte, né? Então... Tem acho que 3 ou 4 por aí. Tanto que a almofadinha eu deixo ela até meio guardada, porque eu tenho muito medo de colocar ela na cama e o meu gato pular e, enfim, fazer gatices. Assim, não posso falar pelo seu gato, né? Mas aqui em casa, os gatos, pelo menos, eles não costumam ficar unhando a almofada, não. Não quis pagar pra ver, tá ligado? Mas, o Batman é meu personagem favorito. Inclusive, eu gosto muito do lance que todo mundo critica, né? Ah, mas ele tem um plano pra tudo. E é isso que eu acho mais interessante. O conceito do... Ele pode derrotar tal personagem, mesmo não tendo poderes. Porque, no final das contas, não se baseia somente em ser mais forte, em ser mais rápido e tal. Se baseia em ter um plano, se ter alguma coisa pra poder usar contra, usar a fraqueza contra a pessoa. Eu sempre gostei disso nos personagens. Aqueles personagens que percebem qual que é a fraqueza do vilão, do inimigo, e usam contra ele. Tanto que eu gosto muito desse elemento nos jogos. Por exemplo, eu acho que é muito chato hoje em dia vilão que você tem que enfrentar, que é só soco e tal, sabe? Eu gosto muito daquilo estilo Mario, sabe? Você tem que bater no, sei lá, no nariz do palhaço pra causar dano, senão não vai dar dano, sabe? Eu adoro esse elemento, assim. Parece simples, mas é uma coisa que cada vez tem menos hoje em dia nos jogos. Eu acho que é um dos personagens mais icônicos, né, com relação a isso, né? Basicamente até um meme na internet, né, que o pessoal começou uns anos atrás a ficar tipo... Ah, tá, mas com preparo ou sem preparo, né? Tipo, quando vai perguntar, né? Qual personagem tu acha que ganha, não sei o que, o pessoal até faz meme. Ah, mas é com preparo ou sem preparo? Justamente por causa do Batman, né? Porque, tipo, Batman com preparo é, assim, é considerado imbatível. É isso que é divertido, gente. É isso que é divertido. Mas realmente, Batman... É engraçado, porque atenção, né? parcialmente é um dos motivos de eu não gostar tanto do Batman. Na verdade, tipo... não é por isso exatamente, mas é por acontecer isso, e aí todo mundo ficar naquela... E ele faz isso sendo um humano normal, né? Não sei o que, é um humano normal, que é o que me deixa meio... Não. Eu sempre tive uma birrinha do Batman, né? Porque, tipo, beleza, é um humano normal, mas é um bilionário que sabe não sei quantas línguas, tem um QI de 300 e tantos, é formado em 30 faculdades, sabe todas as artes marciais do mundo, tipo... Sim, é muito legal. Ele domina aproximadamente 130 artes marciais, tem um QI de 192, que é literalmente o maior QI que existe se existisse o Batman, seria o maior QI do mundo. Ele literalmente quase que não precisa dormir, porque ele tem uma técnica pra dormir microsegundos que ele faz pra poder descansar. Mano, é uns trem. Sim, e quando eu era novo eu peguei muito birrinha disso, porque o pessoal ficava sempre... Não, ele faz isso tudo sendo um humano normal, não sei o que e tal, e eu falo, gente, ele não é um humano normal, né? Então, mas sabe o que eu acho? Que essa questão, esses detalhes do Batman não são tão conhecidos assim, né? Essa inteligência extrema que ele tem é mais quem entende mais do universo da DC, é mais quem é fã, que presta atenção mais assim, a fundo nos personagens. Você sabe quais são as áreas acadêmicas, digamos assim, que o Batman domina? Chutando, assim. Não faço ideia. Biologia, química, engenharia mecânica, elétrica, eletrônica, programação, história na área de arqueologia, entre outros. O Batman literalmente consegue pilotar qualquer coisa. É considerado um dos maiores detetives da ficção. E ele ainda tem aquela lógica do Sherlock Holmes lá pra... deduzir as coisas, etc. Entre outras habilidades que eu estou esquecendo no momento, já que ele é treinado por ninjas, eu falei 130 artes marciais. Tipo assim,
É impossível um humano ser tudo isso, porque esses níveis que eu tô falando não é assim, graduação. É literalmente dominar. Ele consegue fazer, sei lá, uma autópsia num corpo. Ele consegue prescrever remédios pra uma pessoa tomar depois de você se machucar e tal. Ele sabe o que a pessoa tem que tomar. Sabe aquele negócio de médico, ó, tantas ml de tal coisa, pinga isso e tal, porque senão vai acontecer isso. Ele sabe dessas paradas. Ele sabe coisa de medicina. Não, exatamente, é um absurdo. E aí, por causa disso, quando eu era mais novo, nossa, eu peguei uma birra do Batman por causa disso. Hoje em dia é de boa, né? Porque você vai ficando mais velho, você meio que, tipo, vai literalmente tacando foda-se pra algumas coisas, né? Pra algumas birrinhas e coisinhas quando eu era mais novo. Mas é muito engraçado, porque quando eu era mais novo eu odiava o Batman, assim, de paixão por causa dessas discussãozinhas, dessas coisinhas que rolavam. Hoje em dia eu considero um personagem legal. Tipo, não tá lá no meu top, mas é um personagem que eu gosto também até. Ai, gente, eu gostava do Batman por causa do romance dele com a Mulher Maravilha. Você lembra aquele episódio que a Mulher Maravilha vira uma porquinha? Que ele canta. Nossa, que lendário. Aquele é meu episódio favorito de Liga da Justiça. É muito bom. E o Batman naquele episódio é lendário demais, gente, o Batman naquele episódio. Ele canta uma música da solidão. Solidão, solidão, estou só, você nem tem noção. Solidão, solidão. Sim, nossa, é mara demais. É muito bom. Nossa, muito bom. Pior que Mulher Maravilha, eu acho que não tem nenhum par dela que é muito bom ou saudável, né? É Porque complicado. ela já fez par com o Batman, com o Superman, com o Aquaman, com... Ah não, com o Batman eu ainda shippo, hein? Da Liga da Justiça, no caso. Eu ainda shippo do desenho, porque tem tudo a ver. É porque no desenho costumava ser um negócio tipo, mais infantilizado, né? Então Sim. Agora você pega nos quadrinhos e nas animações mais adultas que eles têm hoje em dia. Geralmente é um relacionamento tóxico por pelo menos algum dos dois lados, né? Muitas vezes, então. Complicado. Bom, continuando a lista, né? Em segundo lugar, aí tem uma personagem que talvez eu não fale tanto aqui no cast, porque a gente não conversa, acho que tanto sobre Resident Evil. Por quê? Quem é a melhor personagem da série Resident Evil? Alguns vão falar Claire, outros vão falar da Jill, né? A Jiro Valentine. Mas não, senhoras e senhores, a melhor personagem desta bagaça é a Ada. Porque se não fosse a Ada, Leon já teria morrido, olha, no primeiro jogo que ele participa. E eu falo isso toda vez que eu falo da Ada. Fanboy é uma coisa, né? Ela passa um pano. Passa pano mesmo. Mas assim, eu tenho que passar esse pano também, porque a Ada é deusa. Rainha maravilhosa. Eu amo ela. A Ada, ela tem o combo perfeito pra eu gostar dela. Ela usa vermelho, ela tem apetrecho de espião e um bate-gancho, e ela é inteligente, é uma espiã, e bate em todo mundo, e ainda tem que ficar salvando a bunda do Leon em todo jogo que ela tá. Porque... Então, sabe lá no começo do cast que eu falei quantos Batmans o Digão ia colocar no cast? Ele já colocou mais um, porque assim, já pode colocar mais um. A Ada é basicamente o Batman do Resident Evil. É verdade. Eu gente. sempre falo isso, porque você acabou de escrever, ela é basicamente um Batman. Ela é basicamente o Batman. Ela é manja das espionagens. E o legal da Ada é que ela é uma personagem assim, pelo menos pra mim ela tem muita personalidade, porque ela vai pelos propósitos dela. Então ela vai lá roubar o vírus, ela vai lá fazer tal coisa e tal. Ela não tá nem aí, né? Ela só tem ali, né, porque, né, ela tem a quedinha pelo Leon. Aí ela fica salvando, né, ele, porque ela vê que ele sozinho não vai dar conta. Ela fala, não, esse menino aí, olha, não vai ter o quarto jogo com ele, se eu não salvar a bunda dele aqui no segundo jogo. E senão vai ficar difícil. E aí... E é legal, assim, né, que ela é uma das protagonistas de Resident, alguns jogos, né?
Mas ela não é totalmente, tipo, a mocinha, né? Eu ia falar, ela faz o papel de antagonista, protagonista, anteragonista, todos os gonistas possíveis. ela já fez. E ela faz tudo isso usando, né, vermelho. Normalmente um vestido vermelho. Vermelho. Ela é bem aquela personagem femme fatale típica, né? Porque ela tem aquele lado meio sensual dela, ela é uma personagem que é forte por conta própria, né? E espiã, né, e tudo mais. Tipo, sempre quando ela entra faz uma cena, né, geralmente. E ela zoa muito o Leon, velho. Principalmente no começo, assim, sabe? Tipo, é muito engraçado. Que toda hora que ela tá conversando, você só escuta o Leon, né? Wait! É que, principalmente na primeira aparição, nas primeiras aparições dela, ela é muito aquela personagem que tá, tipo, muito acima do nível do outro personagem, né? Que nesse caso é o Leon. Porque o Leon ainda tá lá no comecinho, ele é tipo um policialzinho, um pouquinho acima de um policial normal, né? No começo, enquanto ela já é um espiã multinacional, tipo, foda e tal. E aí o Leon vai subindo ao longo dos jogos o patamar dele, né? Não, ele vai pegando as habilidades nos slow-mo. É que exagera um pouco, então exagera um pouco, né? Pelo amor de Deus, né? Eu quero ver no remake aí, você vai ter ele desviando dos lasers lá, né? Meu filho, no trailer já teve ele bloqueando uma motosserra com uma faca. Então, assim... Muito daqui legal. pra frente é só pra Se trás. prepara. É por isso que eu vi um vídeo uma vez de uma galera falando que não tem como adaptar Resident Evil pra uma série ou pra um filme ficar bom. Porque Resident Evil é muito brega. É galhofa, é muito galhofa. É galhofa mesmo, tipo assim, e é abertamente, sabe? É muito. Os jogos são ótimos e tal, a gente se diverte horrores. Mas não dá pra transpor, sabe, pra uma série ou pra um filme. Porque tem que ter esse elemento e aí não bate. É porque eles também empolgam, né? Porque eles vão fazer as galhofas, aí saiu que saiu essa última série aí, né? É a Nossa, vilã delícia. dançando do nada. É uns trem ali que você fica, cara. É que assim, né? Tem tem os exageros por parte de combate, essas coisas. E aí tem a galhofa mesmo, que é tipo, esculachar, né? Que foi o que fizeram nesse. Não, esse aí. Resident tem muito, realmente é só esses exageros mesmo, né? Em cenas de combate, de ação, né? Os personagens. Porque antigamente tinha nas atuações, mas assim, época de Play 1, né? Não dá pra querer falar muito de dublagem de jogo, né? Qual o jogo do Play 1 que foi, nossa, incrivelmente dublado? Né? Nossa, era icônico. Aquela época pagava um pastel e um guaraná pra quem fosse dublar os personagens. Até hoje em dia, eu ainda acho que Resident é muito brega, assim. Num bom sentido, sabe? Tipo, você pega os vilões de Resident, assim, eles são muito vilanescos. É aquela coisa exagerada, sabe? Que não bate. Claire! Welcome, Claire! E assim, é muito, eu acho muito, sabe? É num bom sentido que eu tô falando isso. Que não transpõe bem pra séries, mas, já que estamos falando de Ada, né? Ada Deus, a rainha maravilhosa. Inclusive, neste momento que estamos gravando, ela é a minha foto do Discord, ó. Meu perfil do Discord, a fotinha dela. Só, você subiu no meu conceito, Léo. Agora você tá num outro patamar, assim. Escolheu Olha bem, só. né? Escolheu bem, Léo. Se eu estivesse ao seu lado, eu estaria te cumprimentando agora. Que mentira. É que assim, você não pode elogiar o Léo demais, porque sabe que ele é de gêmeos ali, ele muda. Não, mas ela nem Daqui é a minha pouco ele personagem. coloca o Superman, né? Aí. Não, ela não é minha personagem favorita de Resident, não, mas eu amo Deixa eu ela. adivinhar, você também. colocou foto de quê por quê? Ela saiu em algum jogo de luta? O que aconteceu recentemente? Não, eu quis mudar, ela é bonita. Eu achei essa foto, essa fanart bonita no Twitter, daí eu falei, vou colocar. This time, nothing is out of Bom, já que a gente tá nessa pegada falando de Batman, Ada, o terceiro colocado, né, da minha lista, não poderia ser diferente, né? Teria que ser um personagem que se parece com eles em algum aspecto, né? E quem se pareceria melhor com eles do que o melhor detetive do mundo, né? Então, o terceiro colocado é Sherlock Holmes. E aí entra um grande problema, porque Sherlock Holmes é um personagem que já foi adaptado em 487 mil versões. Eu vou focar nas versões dos livros, que foi onde eu conheci ele pela primeira vez, etc. Porque eu lembro que eu fiquei literalmente fascinado com Sherlock Holmes.
Eu sei que tem várias versões, tem a versão do ator que fez o Homem de Ferro lá, o Robert Downey Jr., etc., que aí ele luta e não sei o que e tal. Mas, assim, eu gosto muito, principalmente do primeiro livro que eu li dele, que literalmente aparece Sherlock Holmes dizendo quem tinha roubado a casa, como tinha feito, etc. Simplesmente por causa de uma pegada, um negócio na janela, etc. E aí você vê o quanto é um personagem inteligentíssimo. E eu gosto muito de detetive, espião, essas coisas. Dá pra perceber, né? Exatamente por causa disso, eu li Sherlock Holmes um pouco depois de eu ter lido Harry Potter. Né, os primeiros livros de Harry Potter e tal. Eu peguei o livro do Sherlock Holmes na biblioteca da escola. Eu lembro que eu cheguei em casa, era uma sexta-feira, por algum motivo eu lembro que não tinha aula na segunda-feira, e eu literalmente li o livro 2 vezes. Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Você é biruleiro? Eu adorei o livro, e é até engraçado porque é nessa época que a minha mãe achou que por algum motivo eu deveria ter algum problema. E aí ela me levou num médico, eu acho que foi um psicólogo, eu não lembro. Porque ela literalmente virou pra ele e falou, doutor, ele só fica lendo. Literalmente o cara olha pra minha mãe com aquela cara espantada e fala, é porque ele gosta de ler, né? Olha só, gente, os personagens do Digão sempre tem um quê familiar, assim, uma coisa de família envolvida. Então, é uma história muito engraçada, assim, né? Porque minha mãe fala, pô, mas só ficava, ou tava jogando videogame, ou quando pegava algum livro que gostava, sumia. O menino levantava, ia lá, almoçava, ia no banheiro e ficava ali lendo. Se você não chamasse, morria lá e tal. E naquela época eu tinha uma habilidade que hoje em dia eu não consigo ter da forma como eu tinha, é que não importava o local. Eu conseguia ler em qualquer lugar e em qualquer condição. Você poderia estar assistindo um filme com a televisão no último do meu lado. Eu tinha a capacidade de literalmente desligar meus ouvidos e entrar naquilo e ler sem nenhum problema. Hoje em dia, se você ficar na televisão, essas coisas perto de mim assim, eu saio e vou ler num lugar mais tranquilo. Mas naquela época eu conseguia literalmente focar tanto ali no livro que eu esquecia tudo ao meu redor, sabe? Olha esse, digamos, de habilidade máxima. É, antigamente, né? De foco, concentração. E, tipo, Sherlock Holmes casa exatamente com o meu gosto por coisas de detetives. Até hoje eu gosto de assistir essas séries igual Criminal Minds, CSI, enfim, tudo que envolve a investigação, etc e tal, assim, filme, anime, etc. Eu gosto muito. Eu adoro o personagem inteligente, sabe? O Sherlock Holmes, eu acho que é um personagem muito icônico da literatura como um todo, né? Que nem se falou, ele já foi adaptado para 1001 coisas diferentes, livros, filmes, séries, animes, tipo, eu acho que todo tipo de mídia já usou Sherlock Holmes e vai continuar utilizando Sherlock Holmes, que é um personagem muito icônico, né? E, tipo, a maioria dos personagens detetives se baseiam basicamente no Sherlock Holmes, né? O Batman é baseado no Sherlock tipo, Holmes. A maioria dos... É que meio que Sherlock Holmes ele é um detetive romantizado, né? Meio que não, né? Ele é um detetive romantizado. Totalmente. E, tipo, os personagens todos detetives, assim, geralmente seguem essa mesma vibe do Sherlock hoje em dia, né? Que é esse negócio meio romantizado, que o cara chega ali, olha a cena do crime, aí ele só dá uma olhada, assim, e já, tipo, monta o cenário do crime inteiro na cabeça dele, e aí ele só olha um negocinho no chão e fala, então, porque aconteceu isso, que essa pessoa caiu aqui, quicou aqui, daí ela encostou aqui com a mão direita, e de repente ela caiu aqui e feriu desse jeito. Exatamente. Cara, é um personagem que eu gosto bastante também, Sherlock Holmes. É que é difícil de especificar, porque ele vem de muitas obras diferentes, né? Por exemplo, no Fate tem Sherlock Holmes também, como espírito heróico. Já havia um anime que tinha uma personagem que ela era meio que, tipo, descendente do Sherlock Holmes também, ela resolvia casos e tal. Eu sei que eu já assisti esse anime. Eu não vou lembrar o nome agora, mas eu já assisti esse anime já. Também não me recordo quais. É a Milky Holmes, não é? Tantei Ópera Milky Holmes. Bom, não sei se é esse, mas esse anime a protagonista se chama Milky Holmes. É engraçado e ela porque lá no Japão eles adoram fazer anime e obra, tipo,
baseado no Sherlock Holmes, né? Tipo, não necessariamente baseado, mas pelo menos colocar ele como referência, ou um personagem é filho dele, parente dele, ou é um detetive bem na linha do Sherlock. Tipo, o Japão adora usar essa temática e tudo. E você, Léo? Qual o seu contato com... Gente, então, Sherlock Holmes é uma coisa muito confusa pra mim, porque tem tanta coisa de Sherlock Holmes no mundo que eu não sei quem é o Sherlock Holmes, assim, sabe? O original mesmo eu não conheço, eu acho. E é tanta releitura. Sabe aquele personagem que vira... Ele é intrínseco da cultura pop, aí você não sabe mais de onde ele surgiu, qual é a origem do personagem. Daí, tipo, Sherlock Holmes pra mim é quem? É aquele cara que... super detetive com altas habilidades, assim, que descobre tudo. Mas eu não sei exatamente quem é Sherlock Holmes, eu fico confuso. Mas eu acho, assim, a ideia, né, o conceito, assim, do personagem é muito marcante, é uma coisa que... Sei lá, acho que todo mundo que gosta um pouquinho, que seja de cultura pop, conhece, sabe o que é a ideia do Sherlock Holmes, né? Sim. Tem até várias ciências, entre aspas, que estudam algumas coisas relacionadas a Sherlock Holmes. Tipo, o palácio mental lá dele, que é pra você guardar... Tipo assim, ter uma memória que você lembra tudo que é realmente importante. E até eles brincam com as versões dele, assim... Que, tipo, tem algumas versões que ele não sabe, sei lá, o nome do país vizinho deles lá. Ele não sabe qual que é o país, mas ele sabe qual que é o produto químico utilizado quando você quer esconder um cheiro tal, sob tal circunstância, sabe? Ele tem esses negócios, assim. E ele é um personagem que ele também não é... Ninguém é perfeito, mas ele tem problemas sociais, várias coisas. Então, ele é um personagem muito complexo. E isso torna as aventuras dele mais interessantes ainda, sabe? Porque é aquilo que o Kuro falou. Ele bate o olho assim, a janela tá assim, ele vai fazendo... E aí ele vai percebendo aqueles pequenos detalhes que ele consegue reparar em todas as pessoas. Tipo, se ele te cumprimentar... Só de olhar pra você, no seu sapato, na unha da sua mão, ele já sabe mais ou menos com o que você pode trabalhar, coisas do tipo, sabe? O tipo de roupa. E não é baseado só em achismos, porque tem muitos personagens que é só, tipo... Foda-se, sabe? O cara olha e sabe porque sabe. Eles tentam criar sempre uma lógica pra ele, assim, e você acaba passando aquele pano, assim, sabe? Gente, o Digão tá passando vários panos, né? Hoje. Que Sim, isso? Mas ele é um personagem bem, tipo, multifacetado mesmo. E, tipo, eu acho bem interessante porque algumas obras, tipo, a gente tem a série aquela com o Benedict Cumberbatch, que também pega esse lado um pouco mais... cara, não é até engraçado falar humano, porque eu diria que é até desumano, de certa forma, dele, porque... que ele realmente é bem... Ele tem uma mentalidade tão diferente das pessoas normais que ele tem dificuldade, né, em interagir de diversas formas, né? Sim. Nessa série, inclusive, tipo... Ele briga muito com os personagens, né, discute com os personagens, ou melhor, os personagens discutem com ele, justamente porque muitas vezes ele não entende uma coisa simples, tipo, a pessoa só quis vir te visitar porque ela tava com saudade. Mas pra ele, ele tá sempre raciocinando tanta coisa que pra ele, tipo, cara, qual que é a razão que ele veio me visitar? Deve ter alguma, tipo, sabe? Ele vai... Então, alguma coisa, ele quer alguma coisa. Não lembro se nos livros, mas ele é muito conhecido também por uso de drogas também, né, em várias adaptações. Sim, principalmente cocaína e uma outra que eu não lembro o nome. Sim, então é um personagem que, tipo, ele tem muitos lados aí dele. E uma coisa que eu acho engraçado é que ele tem até uma arte marcial, né, o Baritsu, né, que... Cara, eu não me recordo agora se existe de verdade... Mas, se eu não me engano, é uma arte marcial meio criada para as histórias e tal. Baseada numa arte marcial chinesa, japonesa, não me recordo. Que ele manja, né? Ele é mestre dessa arte. Eles até falam nos livros, o Watson fala que ele seria, se ele não fosse detetive, muito provavelmente ele seria um tipo de pugilista lá. Porque ele realmente era muito bom, assim, tipo, nesse tipo de briga e tal. Sim. Tipo, é um personagem bem interessante, assim. E é engraçado porque, tipo, ele não foi o primeiro, né? Detetive, né, das obras literárias e tal, mas eu acho que é de longe o mais conhecido, né, que eu acho que os livros, eu não tenho certeza disso, mas eu acho que os livros da Agatha Christie talvez vieram antes
dos de Sherlock. Eu não tenho certeza. Não me recordo agora também de cabeça, mas eu lembro de ter lido alguma vez sobre o próprio Sherlock ter sido inspirado em alguma coisa em alguma obra do Alan Poe também, então... Pode ser. Tipo, eu não vou lembrar aqui agora de cabeça. E é muito engraçado, porque já teve, tipo, principalmente antigamente, né, que a informação não era tão difundida, mas, tipo, já teve várias discussões sobre se o personagem existiu de verdade, né, se era baseado em alguém, porque o próprio Arthur Conan Doyle lá, ele falava que ele é baseado em um amigo dele e tal, e aí, se eu não me engano, um amigo falou que ele era o próprio personagem. Aí esse tipo de conversa causou muita discussão antigamente, né? Só que, assim, obviamente é um personagem fictício, né? Talvez idealizado por parte de algumas personalidades, né? Tá, das personalidades de algumas pessoas, mas é muito engraçado porque tem muita discussão, né? É um personagem que nem você fala que tá muito, que nem a gente falou, tá muito difundido na cultura pop, né? Então, tipo, tem muitas discussões, muitas coisas, né? Mas vamos continuando a minha lista. Em quarto lugar, aí tem um personagem que quebra um pouco isso. E ele entra num patamar do porque ele é forte. E é o Zoro de One Piece. Eu sempre gostei muito desses personagens que são inteligentes, etc. E o Zoro tem esse tipo de inteligência, porém ela é meio que bloqueada para uma coisa só. O Zoro, ele é inteligente quando o assunto é lutar. Ele consegue criar estratégia, entender a fraqueza do oponente, etc. Mas ele é meio loucão quando as coisas não tá sendo feito isso, né? Mas eu gosto muito porque ele é um espadachim. Em termos de anime, assim, eu gosto muito de personagens que lutam, utilizam espada, etc. E ele é um espadachim totalmente diferente. E o que me faz, assim, gostar ainda mais é que o Zoro, ele é, assim, muito forte, muito apelão. Ele é com certeza um dos mais fortes ali do anime. Só que ele não precisa do elemento principal do anime, né? Que é comer as frutas do diabo lá pra ganhar algum tipo de poder. Então, achei que era elemento X. Podia ser também. Então, assim, isso me faz gostar muito do personagem. E eu também acho que ele tem as melhores cenas do anime, pelo menos pra mim. Porque ele é literalmente o braço direito do Luffy. E a forma como ele se propõe naquilo é algo que eu não conhecia antes, né, em nenhum outro anime. Porque ele é literalmente, o Luffy é meu capitão e eu vou defender ele e fazer com que ele se torne o rei, né? Ele encontre o One Piece, etc, para ser o rei dos piratas. Então tem várias cenas que são muito marcantes. Eu não vou citar elas aqui porque seria um spoiler, embora já seja um anime de sei lá quantos anos que tá aí, né? Já tá chegando aí, sei lá, nos 1100, 1200 episódios, não sei, né? Mas tem cenas que são emocionantes, assim, de ver. E o Zoro também tem um elemento que eu acho muito interessante de você analisar nele, né? Que ele é o cara que... Não é que ele tinha talento, é que ele se esforçou pra caralho pra ficar foda. E ele continua sempre se esforçando. Então ele fica forte na marra mesmo, assim, sabe? Tipo, existiam espadachins que eram muito mais fortes que ele, principalmente na história dele tem uma que era muito mais talentosa que ele. Então ele não conseguia ganhar dela utilizando uma espada, ele começou a treinar com 2, com 3. Então, assim, é aquele lance de trabalhar, de se esforçar, de correr atrás, sabe? Então eu gosto muito do Zoro. Eu adoro o Zoro também. Primeiramente porque ele é verde, né? Tipo, ele tem verde, assim, o cabelo dele é lindo. E uma outra coisa, assim, faz muito tempo que eu não acompanho One Piece. Só que recentemente, no anime pelo menos, eles desenham o Zoro com um peitão. Gente, eu fico chocado. Que velha safada! A baixaria, porque... É muito grande, é metros e quilômetros de peito.
Isso! E vocês sabiam que o Zoro é o segundo personagem mais peitudo de One Piece? Canonicamente, só perdendo pra Boa Hancock? A Boa Hancock é a personagem que tem o peito maior. O Zoro é o segundo? Gente, Vocês sabiam disso? Eu adoro essas discussões, porque no Fate acontece a mesma coisa. O Archer lá, o Enya, ele é um dos personagens com maior peito também, se você ver a medição do peito e tudo Sim, mais é. Eles não viram o capeitão desenhado pelo Frank Miller. Aí ia ser diferente. É por causa das tiragens canônicas, porque o japonês é fissurado em dar os true sizes, tanto de mulher quanto homem, assim, dos personagens, né? E aí, quando sai dos homens, assim, o pessoal fica tipo, what the fuck, sabe? É, galera. Então, assim, ó, mais um motivo pra gente aqui, né, gostar do Zoro. Meu Deus. Pro Léo, né? Vamos enaltecer e engrandecer o Zoro aqui. Mas realmente, ó, se ele fosse feito pelo Miller, então, acabou. Ele ia ser 3 km de peitoral. Foi dessa, eu perdi o raciocínio. Cara, pior que pra quem é aluninho novo, talvez fique chocado, mas pra quem já escuta faz um tempo, sabe que eu nunca fui muito chegado em One Piece. Já assisti um outro episódio, mas nunca acompanhei muito a série. Mas é engraçado porque ele é um personagem bem icônico, né? Mesmo eu que não acompanho a série, é um personagem que eu já vi muita arte, já vi falarem muita coisa do personagem, porque... E, tipo, nessas horas você sabe, pô, realmente é um personagem, tipo, icônico, né? Sim. Quando você é de fora daquela esfera ali, vê muito ou falar muito do personagem. E ele é muito legal. Isso eu posso contar porque é um spoilerzinho de leve, assim. Tem uma cena num certo arco e o Zoro ainda não dominou o hack de armamento. Então ele não consegue atingir, de fato, personagens que têm essas frutas do diabo, assim, e tal. Ele consegue acertar, mas a pessoa vai virar, sei lá, se é de fogo, vai virar fogo, e por aí vai, né? Só que ele tá enfrentando uma moça que tem ela comeu a fruta do diabo da neve, então ela vira neve. Só que o simples fato dele ameaçar que vai cortar ela e vai destruir ela, só a aura que ele emanou, assim, pra ela, faz com que ela fique com tanto medo. E quando ele usa a espada, ele só consegue fazer um cortezinho no rosto dela. Mas ela fica em estado de choque. E ela, por um tempão, ela não consegue voltar, se materializar e ficar de fato. Porque ela fica com tanto medo dele, né? Que ela até fala que é como se ela estivesse vendo o diabo, assim, sabe? E os outros têm essas coisas, assim, de deixar as pessoas com medo e tal. E eu acho muito da hora, sabe? E eu acho que a coisa mais icônica dele também é o estilo de luta dele com a espada na boca e mais as outras duas espadas. Né? Eu acho que isso é o que mais chamou a atenção, principalmente pra quem é de fora, assim, da fanbase. Desde os primórdios aí, era porque você via muita arte dele com esse estilo de arco, com a espada na boca, as outras duas espadas assim, cruzando assim na frente, tipo... eu acho que é bem icônico e... Não vou dizer que é o primeiro que fez isso, né, obviamente, mas eu acho que é o que incentivou também, porque, querendo ou não, One Piece é a obra, uma das obras mais famosas lá no Japão, mas que incentivou bastante também, futuramente, aí, muitos personagens que apareceram depois, né, a gente tem até lá no Naruto, aquele personagem também que lutava até com 5 espadas, né, colocava uma entre as pernas ali também, tipo... O Hashibi. Então, tipo, ouso dizer que muitos personagens que fazem esses estilos de luta louco aí com várias espadas vieram, assim, se basearam depois por ele. Né? Nossa senhora, com certeza. Seguindo a minha lista, em quinto lugar nós temos um que o Léo já estava esperando. Ele, Ezio Auditore. Protagonista do segundo jogo de Assassin's Creed, do Assassin's Creed Brotherhood e do Assassin's Creed Revelations. Eu já falei bastante de Assassin's Creed no meu último currículo nerd, né, onde eu falei dos meus jogos favoritos. Eu já expliquei tanto que eu gosto da franquia, do jogo em si, etc.
E literalmente o Ezio é uma mistura de personagem inteligente, habilidoso e tal, que sofreu um trauma com a família. Onde será que nós já vimos isso antes, não é mesmo? Né? Então ele é uma mistura disso tudo, mas ele é um personagem que, mesmo com a vida sendo tão difícil e tal, ele ainda tem um bom humor. Ele faz amizade com Leonardo da Vinci, então ele ganha alguns apetrechos muito legais e tal, assim. E é um personagem que você acompanha desde o nascimento, né? Você joga com ele bebê, porque ele tem que ficar fazendo força porque ele nasceu com o cordão umbilical no pescoço, então ele faz força para conseguir viver e tal. E eu já falei isso, mas o Ezio ele tem alguns momentos que ele não sabe exatamente para onde ele tá indo, o que ele quer exatamente. Ele fica assim um pouco meio que perdido, digamos, mas ele continua sempre indo em frente. E eu sempre me identifiquei nesse lado assim com ele, de às vezes ter aquela sensação de, mano, pra onde eu tô indo, o que vai acontecer, pelo que eu tô batalhando. Só que ele continua em frente, sabe? Ele continua seguindo em frente e vai indo. E é algo que é muito interessante de ver, de acompanhar. E como Assassin's Creed é uma franquia que eu vi nascer, digamos assim, porque quando saiu o primeiro jogo eu tava no começo do colegial, no primeiro ano do colegial. Então eu acompanhei o nascimento dessa franquia, né? Que depois virou esse negócio bizonho aí, mas vamos falar disso não. Então é diferente quando você vê o nascimento de uma franquia, assim, sabe? Que você logo de cara gosta muito e você vai vendo a evolução daquilo. E até hoje ele é considerado o melhor protagonista da franquia. É um personagem extremamente complexo, porque ele é o mais humano da franquia. Você vê ele bravo, ele apaixonado, você vê ele triste, melancólico, você vê ele demonstrando coragem, criando planos. É um personagem incrível, assim. Você falar que ele é o personagem mais considerado o melhor personagem da franquia é meio enviesado, né? Porque ele é seu favorito. Então, o pior é que é mesmo. Sabe por que é mesmo? É que os outros é bem ruinzinho mesmo também. A Ubisoft não fez muito esforço. Vou contar uma coisa pra você, de verdade, que eu não sabia. Eu não sabia, assim, eu sabia depois de você contar, né? Porque já faz um tempo que você fala de Assassin's Creed aqui, né, na academia, então eu aprendi aqui na academia. Eu achava que os protagonistas de Assassin's Creed, eles não tinham história, sabe? Tipo, era só um avatar pra você explorar o mundo, assim, mas tipo, não tinha uma história específica, não era um personagem, era um avatar que você criava e ia jogando, entendeu? Eu não sabia. Não, normalmente nos primeiros jogos você joga com Desmond, o jogo se passava no futuro, e aí eles pegavam o Desmond, sequestravam na verdade, e começavam a analisar a árvore genealógica dele, porque através de uma tecnologia eles conseguiam acessar as lembranças dos antepassados do Desmond. Então no primeiro jogo você joga com Altair, e no segundo jogo você joga com outro antepassado do Desmond, que é o Ezio, e aí você joga com ele em mais jogos e tal, mas cada jogo, quando troca o protagonista, nessa época, era isso, tava com o Desmond acessando as memórias de algum antepassado dele. Aí depois que meio que trocaram isso, depois de algum jogo, que aconteceu uma certa coisa, né? E aí começou, tipo assim, qualquer pessoa usava o Animus para acessar as memórias de qualquer um assassino, etc. Aí foi onde foi virando, né? Foi virando isso aí, e aí virou os Valhalla da vida. Agora já não é nem mais assassino, né? Agora é um guerreiro lá da Grécia, sei lá, como é que chamava aquele Assassin's Creed antes do Valhalla? Odyssey. Odyssey. E aí tem Valhalla também, que agora é Viking. E fica difícil de defender, né? Que agora assassino é só no nome já. Que os caras vão enfrentar, não é mais tipo, as conspiração, não, os caras vão enfrentar os feiticeiros, que está alucinando, e não sai, deve ter quem gosta, mas não é meu caso. Aí o Digão chora. Tanto que eu comprei o Odyssey, eu platinei o Origins, e até hoje eu não tive coragem, ânimo pra nem zerar o
Odyssey por causa do estilo, assim, sabe? A história, pra mim, foi muito deixada de lado, sabe? Então, se é pra eu jogar só por gameplay, eu vou jogar, sei lá, Fortnite, né? Olha. Quem imaginaria que essas palavras sairiam da boca do Digão em 2023? Olha só, gente. Falar que preferia jogar Fortnite do que jogar Assassin's Creed. Porra, triste, né? Essas histórias ruins desse. Não, mas vamos falar a verdade. O Digão está fissurado em Fortnite, gente. Tá. Já tô quase level 200, gente. Tô level 158. Olha isso. Já estamos quase pegando todas as recompensas. Eu vou pegar a skin do Geraldão, hein? Todo mundo vai pegar também, mas eu vou pegar também. O seu Geraldão vai ser diferente dos outros. Né? Lógico, vai ser diferenciado. Bom, em sexto lugar, temos aí um personagem que talvez seja meio comum na lista, normalmente dos nerdões. Por quê? Porque o Miranha é um personagem agradável pra todo mundo. Difícil uma pessoa que não gosta do Homem-Aranha, assim, sabe? Vamos ver, o Léo, geralmente, ele é o do contra, né? Era o Roxas antes, mas agora é meio o Léo. Léo, você gosta do Homem-Aranha, assim? Você acha ele legal? Então todo mundo gosta. Então... cara, assim, é realmente difícil achar alguém que realmente não gosta, saca? Até é normal de achar gente que não dá bola, mas você perguntar pra uma pessoa, tipo, se não se ela gosta do Homem-Aranha, falando, não gosta, odeio Homem-Aranha, tipo, acho que eu nunca vi na minha vida alguém falar. Eu nunca vi. O Homem-Aranha, ele segue aquele propósito do Nintendo Wii. Vocês lembram que na geração de PS3 e 360, o Wii foi o videogame que mais vendeu? Sabe por que ele foi o videogame que mais vendeu? Porque ele era o segundo console de todo mundo. Todo mundo que ia ter um segundo console tinha o Wii, aí nessa daí ele foi o que mais vendeu. O Homem-Aranha é tipo isso, né? Na maioria das vezes ele é um dos personagens favoritos da pessoa e nessa todo mundo adora o cara, sabe? Porque é um personagem fácil de se identificar, porque ele é pobre, né? A gente também é pobre, então a gente passa pelas situações. É um personagem engraçado e tal. E a gente já falou isso no cast do último filme do Homem-Aranha, que ele é um personagem que passa por traumas, ele sempre enfrenta desgraças na vida, perdas, ele erra, ele falha, ele não consegue salvar e tal. E ele sempre se levanta, sempre continua. Então, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades mesmo. E ele é um personagem que foi criado basicamente para ser a representação, né, uma pessoa normal também, de certa forma, né? Sim. Tipo, porque a ideologia do Stan Lee foi justamente essa, né? Claro, tem superpoderes e tal, mas ele é aquele cara que é ferrado na vida. Perdeu a família, perdeu o tio, trabalha no emprego meio merda, né? Tipo... Mas ele levanta, segue, bola pra frente, bora continuar trabalhando e ainda vou salvar pessoas, sabe? Tipo... ele tem todos os motivos pra deixar de ser o Homem-Aranha. E mesmo assim ele continua sempre salvando as pessoas. Sim, e é aquele herói da vizinhança, né? Tipo, todo mundo já topou com Homem-Aranha ali quase, porque ele vai aparecer numa vizinhança, um lugar qualquer, vai salvar aquelas pessoas, tipo, sabe? Ele tá sempre andando, viajando por ali, por Nova York, pra ajudar as pessoas. Eu sou suspeito, assim, né? Porque eu gosto demais, assim, do personagem. Eu acho ele impecável. Porque é isso, tipo assim, é um personagem que você vê toda uma evolução. Porque você começa a acompanhar o Homem-Aranha quando ele ainda é um adolescente, né? Como herói. Ele tem seus 16 anos e tal. Então você vê ele sentindo medo, você vê ele errando. E diferente de outros personagens... ele comete erros e falhas que causam mortes muitas vezes, assim, sabe? O Gwen Stacy morreu, sabe? E ele continua ali, ele aprende e tal, tanto que tem um quadrinho, quando o Dr. Octopus toma o corpo dele e depois que eles fazem ele a troca, que é o momento que ele tá pulando, ele acabou de voltar no corpo dele, ele tá pulando pra salvar uma moça que tá caindo, e ele começa a explicar, agora com tantos anos eu já sei que nessa velocidade, primeiro eu preciso me aproximar mais do corpo, fazer tal coisa e tal, e agora no ar, na velocidade correta, e pá, aí ele pega a pessoa e salva, ele sabe que ele não pode jogar uma teia, puxar e tal.
Então, é talvez o personagem mais humano que tem nesse universo de super-heróis, assim. Sim, não é à toa que ele tem esse apelido, né? De o amigo da vizinhança e tal, né? Porque é um personagem que foi criado justamente pra isso, né? Para as pessoas conseguirem, até certo ponto, se identificar e inspirar as pessoas, né? Tipo, pô, se ele tem uma vida ferrada e tal, consegue continuar levantando, por que você não consegue, né? Tipo, exatamente. Pra tentar passar esses tipos de mensagem, né? Inspirar as pessoas. E é impressionante, porque é um personagem muito antigo, né? Um dos heróis aí mais antigos. E, tipo, até hoje eu acho que é o herói mais famoso, né? É uma briga boa entre o Batman e ele, né? Mas. Sim, eu acho que o Homem-Aranha é o herói mais famoso. Eu diria que o Homem-Aranha talvez seja mais famoso, porque o Batman. Ele ainda. Eu acho que ele é mais popular, talvez, entre pessoas mais velhas, né? Mais adultas, né? Quero dizer. Mas. Eu acho que o Batman é o mais famoso da DC, mas sim. Do mundo, o Homem-Aranha com certeza. Se não é ele tá ali muito ali, né? Em segundo lugar e tal, porque não é possível. Sabe? Então, porque é um personagem icônico. Vale, assim, lembrar, né, que hoje em dia a gente tem o boom dos filmes de super-heróis e tal, virou uma coisa muito mainstream, mas a gente tinha uma época que os filmes de super-herói não eram tão comuns, né? E os filmes do Homem-Aranha abriram muito caminho, né? Do Homem-Aranha e do X-Men, na época lá, abriu muito caminho, né? Pra esse grande sucesso, assim, que chegou nos filmes de super-herói. Os primeiros filmes do Homem-Aranha fizeram muito sucesso, trouxe muita gente pra esse universo, né? Fez muita gente conhecer os heróis e tal. Em sétimo lugar, aí vem aquele momento que o Léo às vezes vai ficar bravo, né? Porque em sétimo lugar, Léo, tem Terry McGinnis, também conhecido como Batman do Futuro, porque obviamente não poderia voltar. Ai, meu Deus do céu, é muito bobo, né? E em minha defesa, é um personagem diferente, entendeu? Não, é assim, realmente. Você está certo, Digão. É um personagem que eu sempre disse aqui, já defendi várias vezes. Pra que fazer outro Batman, gente? Faz o filme do Batman do futuro, que vai dar certo, vai dar bom, vai ser sucesso, o pessoal tá querendo. Pessoal, vai ser da hora. Não, fica aí fazendo bem o cara o Batman da série do Titãs, que minha nossa senhora, até minha avó consegue ser um Batman melhor que a bosta. Mas não, vamos ficar insistindo nessas coisas. Terry McGinnis é um personagem diferente do tradicional Batman. Apesar de, se você assistiu o desenho da Liga da Justiça, você sabe que é como se ele fosse filho do Bruce Wayne. Ele tem várias habilidades que ele meio que herda ali geneticamente, etc. Mas ele é diferente do Bruce Wayne. Ele é um personagem mais engraçado, ele não cala a boca, ele lembra muito o Homem-Aranha, ele faz muita piada. E o estilo de luta dele, as coisas que ele faz, é um pouco diferente. Ele é muito mais pro lado mais acrobático e de improvisar, digamos assim. Ele é aquele personagem que cata areia no chão, assim, sem o vilão ver, joga na cara e usa e tal. E sem contar que ele tem um traje muito mais futurista, com muitas outras coisas que daria pra fazer uma adaptação bem interessante, assim, sabe? É um dos personagens que eu mais defendo que já deveria ter tido um filme ou participado, porque eu acho que poderia agregar e criar um arco muito interessante no cinema. E eu acho que todo mundo aqui sabe, mas se vocês não souberem, né, os meninos já sabem, né, que todo ano eu assisto o desenho do Batman do Futuro de novo. Inclusive já faz uns meses que eu terminei aí e acho que já tá chegando na hora, porque eu já assisti o The Batman mais uma vez, já anunciou que vai ter a sequência, então tem que assistir mais uma vez o desenho do Batman no futuro, que é pra continuar, entendeu? Cumprindo a minha parte de apoiar os Batman. Gente, o Digão é muito fissurado por Batman do futuro. Né? Meu Deus do céu! Ele, toda vez que tem a oportunidade, ele consegue enfiar o Batman do futuro nos casts. Assim. Mas eu tenho uma dúvida, em que ano que se passa o Batman do futuro? 2023. Então,
Na verdade, a data exata, sim, eu não vou lembrar de cabeça, nem sei se menciona no desenho, porque ele segue a linha de futuro do desenho original ali do Batman, né? Se fosse, seria literalmente ali por volta do início dos anos 2000, já que o desenho animado do Batman começa a passar em 92. Então, na verdade, o Batman do futuro é o Batman do passado a essa altura, hein? Tá vendo? Só que como, muito provavelmente, a história se passa quando o Bruce Wayne aposenta, provavelmente é tipo 10 ou 20 anos depois que ele começa a atuar, que seria 92, né? Então poderia ser 2012 que ele aposenta e depois uns 10, 20 anos depois que vem o Terry McGinnis. Poderia ser, mas é meio difícil. É o Batman do presente. Pode ser também. Eu acho que seria interessante, sabe? Porque o Terry McGinnis é um personagem que nunca foi adaptado em live action e nada do tipo. E ele é um personagem bem mais agradável ao público. Porque ele é, como eu disse, ele é um personagem mais engraçado, que fala mais. E eu acho que seria talvez um momento de, sabe, de testar, de ver. Principalmente agora a questão com esses selos alternativos e tal. Você poderia criar ali uma linha do tempo para ele alternativa, alguma coisa do tipo. Porque eu acho que você conseguiria, porque ele vive num universo bem cyberpunk e tal. Como a DC tá nessa vibe de tentar umas coisas mais diferentes agora, né? Com The Batman, Coringa e tal. Poderia ser uma opção extremamente diferente, né? Foi bom você falar dos selos alternativos e tudo mais, porque a gente tá gravando o cast agora, última semana de janeiro, e a DC soltou, né, também um vídeo ali com o James Gunn, que ele meio que dá um resumão mesmo de como vai ser o primeiro capítulo aí cinematográfico da DC, né? Que agora eles vão basicamente dar esse reset de novo, né, imagino. E era uma boa oportunidade, né, pra já introduzir aí como um projeto extra aí também, né, o Batman do Futuro, talvez. Uma oportunidade ótima. Mas o que vamos fazer? Vamos fazer um filme do Batman junto com o Robin. Dick Grayson, Tim Drake? Não, vamos colocar Damian Wayne, que é só o Robin mais odiado, né? Vai dar certo, com certeza. Boa, James Gunn. Nossa, bem legal, hein? Ai, nem começou, já tô detestando. Mas é engraçado porque o Batman do Futuro eu nunca tive tanto contato. Eu assisti alguns episódios do desenho, mas assim, eu lembro da aparência e tudo mais, mas eu não consigo nem lembrar da voz dele, de personalidade e tudo mais. Lembro só de algumas cenas de ação que nem se disse, ele é mais acrobático, né, e tal. Sim. O traje dá mais possibilidades pra ele, porque o traje aumenta um pouco a força, então ele consegue apanhar mais. Então, eu acho engraçado porque nessa época aí, meio que, pelo visto, a galera pensou, não, vamos jogar tudo pro futuro, né? Porque também tinha o Spider-Man do futuro. Ação sem limites. O que a gente pode fazer? Vamos fazer uma versão futurística dos personagens. É porque antigamente tinha muito aquele negócio assim, como que vai ser o futuro, né? Anos 2000, mistério, uau, tecnologia, carros voadores. Tinha até dos Looney Tunes lá, Unleashed, eu acho, que era como se eles fossem uma Liga da Justiça, assim, da vida, porque eram os personagens dos Looney Tunes, só que eles eram super-heróis e eles tinham cada um poder também, tipo... Sem contar que Batman do Futuro tem uma das melhores aberturas de desenhos aí. Só queria deixar registrado. Rodrigo, fica à vontade, viu? Fica à vontade aí, seu momento. Esse momento é seu! Mas, continuando, eu já vou falar 2 posições de uma vez só. Porque em 8º lugar e em 9º lugar, tem 2 personagens que eu gosto muito. E que aí a explicação é muito simples, ela vale pros 2. Que é, em 8º lugar, Dante. Em 9º lugar, Gilgamesh. E por que eu gosto desses personagens? São meus personagens favoritos. Porque são fodas pra caralho, assim. Mas é foda num nível que não dá pra medir, assim, sabe? Porque
Olha, é o momento que eu volto, né, e eu viro como se fosse o fã do Superman que fala que o Superman perdeu por causa do roteiro, porque é o que acontece com o Gilgamesh. Porque, misericórdia, o Dante, ele é o personagem, né, do Devil May Cry. Ao contrário, né? É. Ele é... Como ele é bonzinho. Ele é bonzinho e tal, ele é muito engraçado, ele é uma mistura, talvez, de Homem-Aranha com sei lá quem. Ele é muito engraçado, ele gosta de ficar zoando muito e tal. Só que ele é... Nossa senhora, ele é aquele personagem badass, né? Tudo que ele vai fazer tem que ser de uma forma diferente. Ele vai atender o telefone, ele não pode esticar a mão, pegar o telefone. Extra, né? Tudo que ele vai fazer. Ele tem que dar uma batida com o pé na mesa, o telefone voar e cair na mão dele, ele colocar no ouvido e tal. Então, assim, ele é um personagem que é muito divertido quando você tá controlando ele nos jogos, porque é divertido. Ele zoando, ele brincando, ele literalmente matando todos os demônios possíveis e literalmente provocando eles, chamando pra briga e tal. E o Gilgamesh já é aquele negócio, né? O Gilgamesh ele é tão apelativo que ele nem se mexe direito pra lutar, né? E aí... mas o Gilgamesh, ele é um vilão. Ele é um vilão, mas fazer o quê? Ele é foda, cara. Não tem jeito. Mas, pra te deixar feliz, ele é um vilão só no contexto de Fate Stay Night. Porque ele já apareceu em outras obras do universo de Fate e não necessariamente como vilão. Inclusive no Fate Grand Order, quando ele aparece ainda em vida, né? A gente vai até na era dele e a gente ajuda ele a tentar salvar lá a época dele. Tá vendo, gente? Ele errou só uma vezinha! Uma vez! Ele é aquele tipo de personagem bem multifacetado também, né? Tipo, a explicação pra ele ser meio pau no cu ali no Fate é justamente porque ele chegou nessa era e ele viu que os humanos são muito supérfluos hoje em dia. Tipo, tem humanos demais no mundo e muito humano que é inútil, basicamente, pro bem do mundo. Né? Ele faz até uma comparação, não lembro se chega a ter no anime, mas que ele fala, tipo... que na época dele, uma vez ele reuniu 1000 súditos dele. E ele decidiu matar todos que fossem inúteis. E ele deduziu no final do dia que nenhum era inútil para a sociedade naquela época. Hoje em dia, se ele fizesse isso no nosso mundo, ele tem um punhado de gente que ia ser inútil, assim. Assim, é bem coisa de desenho mesmo, né? Obviamente que, né, no mundo real... Ele prega o equilíbrio, gente. Mas, então, é aquele tipo de personagem que é muito multifacetado. Ele tem uns lados bons dele, justo, de rei e tudo mais. Ele foi um ótimo governante lá no desenho, né, claro, lá na época dele. Mas, obviamente, ele tem esse lado dele também que é pau no cu, né? Pode ser... A gente passa pano, né? No caso do Digão. A gente passa pano porque... Gente, mas ó, tem um detalhe sobre os personagens que o Digão tá mencionando aqui, que vale falar. Todos eles são, assim, extremamente poderosos, extremamente, assim, apelões dentro dos seus próprios universos, cada um no seu estilo, cada um do seu jeito, mas todos eles exageradamente fortes. E diria que também, a maioria deles também, até agora, são, de certa forma, bem egoístas também, né? Olha... Tipo, é claro, né? Homem-Aranha não, a gente tem algumas exceções, né? Homem-Aranha, o Wes eu não conheço o suficiente pra falar, né? Mas a gente pega o Batman, Sherlock Holmes. Tipo, egoístas não, talvez não seja a palavra certa. Egocêntrico, talvez seja uma palavra. Ah, sim, isso é verdade, hein? O Zoro não é egoísta, porque ele coloca o capitão dele em primeiro plano. Então, o Zoro é outro personagem que eu não conheço tanto, né? Mas, tipo, o Gilgamesh, o Dante, tipo, eles até ajudam outros e tal, né? Quando necessário e depende da situação. Mas, geralmente, eles são os personagens que pensam muito mais no eles, né? Assim, são muito mais eles. É que o Dante precisa pagar a conta de luz também, né? Devil May Cry não vai se pagar sozinho, né? Se não pagar, fica difícil, né? É difícil manter uma agência aí, ó, viu? Até gente super poderosa não consegue. Os demônios choram, mas precisa ter demônio pra chorar. Mas em 10º lugar, aí tá um personagem que talvez a galera não saiba que eu gosto. E é meu personagem favorito da franquia Dragon Ball, e é o Gohan. Principalmente, né, Gohan Super Saiyajin 2 ali, pá, místico também. O Gohan é aquele personagem que tinha tudo pra literalmente ser o personagem mais forte da franquia.
Ele é filho do Goku e tudo mais. Porém, ele meio que abdicou disso para poder constituir a família, para poder cuidar da filha dele, para poder estudar, etc. Eu acho que ele é um personagem interessante porque ele literalmente vai na contramão disso tudo. E hoje em dia ele só luta ou utiliza seus poderes e tal quando é extremamente necessário ou para quando ele quer defender um ente querido, né? Recentemente no filme lá ele ganhou a nova transformação. Se você tá escutando isso agora e você não sabia, mais uma transformação de Dragon Ball, né? Os cabelos mudam as cores, fica mais pra cima. Ele tá com um tupete agora de 2,5 metros, coisa louca. Ah, mas da onde veio esse poder? Veio de lá, entendeu? Veio que ganhou, transformou, Dragon Ball é isso aí, entendeu? Ficou forte, mudou a cor do cabelo, aumentou. A lógica de Dragon Ball ninguém entende também, eu também não entendo, nem quem escreve entende. Eu adorava, porque era muito vergonha ali, era o Super Saiyaman. Nossa senhora. Quando ele fazia. Gente, era muito vergonha ali. Quem é você? Eu jamais perdoarei os que trabalham para o mal. Eu luto pela justiça. Sou o grande Saiyaman! Acho que eu impressionei todo mundo com essa apresentação. Que ridículo! Esse é o grande Saiyaman que luta pela justiça? Inclusive, Léo, se você quiser me dar um presente de Natal atrasado, a skin do Gohan tá no Fortnite, tá? Então, se você quiser aí me fornecer um presente, você fica à vontade, viu? Então, você sabia que o Gohan é um dos meus personagens favoritos de Dragon Ball também? Compra dois, um pra você e um pra mim, olha aí. Eu vou pegar pra mim, Digão. Você não, você prometeu que você falou que você queria gastar. Pra mim, amor. Não, mas eu estou com a promessa, vou manter a minha promessa firme e forte. Não vou gastar dinheiro com roupinha de jogo. Você não vai gastar para você, para mim pode, entendeu? Não, eu falei que eu não vou gastar. Não, pra mim pode. Pra mim a gente permite essa, no contrato ali vale, entendeu? Não é bem assim. Vê que eu sou uma pessoa legal contigo, sou uma pessoa legal. Não, você é, com certeza. Mas não o suficiente pra eu quebrar uma promessa. Essa promessa. Relaxa, agora mesmo ele vai quebrar por ele mesmo. Não vou, gente, para. Ei, mas tá tão bonito o Gohan místico, Léo. Mas o Gohan é bonito. Espera aparecer uma Kokomi de novo no... Não, aí você já apelou, né? Se tiver skin da Kokomi, aí é outra história. Não, falando na Kokomi mesmo, você não ia fazer ela ser 6 lá e tal. Ah, não, mas aí eu aguento segurar. Não tô tão desesperado assim pela Kokomi, não. Tô só... Olha. É verdade. E é verdade, é sim senhor. Quem me contou foi um pescador. Mas assim, ainda falando do Gohan, pra mim ele é um dos personagens mais sensatos, assim, de Dragon Ball. Porque o Goku é louco, né? O Goku, minha nossa senhora, difícil. É engraçado, porque o Goku, até uns anos atrás, era o personagem mais... Assim, ele ainda é, né? O favorito, assim, da obra e tal. Mas eu sinto que com os anos, né, hoje em dia, o pessoal começou a perceber o quanto que ele não é um bom personagem, tipo, um bom protagonista, né? Um bom personagem, assim. Né? Então, né? E tanto que... com o passar do tempo também, por exemplo, o Vegeta sempre foi um problema grandioso, né? Na saga do Freeza, é ele que é o... do Freeza não, na saga do Cell, ele que é o grande culpado de tudo. Na saga do Majin Buu, ele também é culpado. Mas depois ele foi virando mais pai de família e tal. E hoje ele é um dos personagens mais coerentes na franquia, assim. E com isso, o pessoal hoje em dia acaba gostando mais do Vegeta do que do Goku. Né? Porque hoje em dia o Goku, minha nossa senhora, né? É aquele personagem só louco por lutar, né? Tipo, chega a ponto de, foda-se a terra, assim, não literalmente, mas, tipo, só quero lutar, sabe? Embora eu acho que essa mudança nele é muito estranha, porque até na fase do Cell, ele literalmente criou um plano pro Gohan derrotar o Cell e tudo mais, então isso meio que mostra que ele se importava mais com a terra e tal do que só em lutar e ficar mais forte. Mas depois despirocou, né? Aí... Sim. Ai, gente, mas o Gohan é tudo. Eu amo o Gohan, ele é maravilhoso, ele é um reizinho. Daqui a pouco tá comprando a skin, com certeza. Não, certeza. Eu tenho quase certeza que o Léo já gastou dinheiro, só tá escondendo. Não, eu, assim, gastei dinheiro, mas não gastei dinheiro com roupinhas de novo. Que foi a minha promessa. Com gacha também não.
com gacha também não. Léo. Tamo de olho, Léo. A única coisa que eu comprei ainda esse ano, assim, que eu já comprei mesmo, eu paguei 2 fretes de 2 coisas que estavam lá no Japão, né? Eu paguei. E eu comprei uma figure ontem. Ixi. Então, conta. Então, já gastou com figure. Mas eu não fiz essa promessa, então essa promessa eu não fiz. Vai adiantar nada. Ele vai economizar de roupinha, ele vai gastar com figure. Vai gastar até mais. Não, pior que não, gente. Eu gasto muito com jogo, eu preciso parar. Porque Genshin você fala, não, é só um pouquinho. Mas é mais de 29 reais a benção por mês. E aí, assim, é mais de uma vez por mês que você tem que colocar, né? E aí você tem que colocar. Dura 30 dias? Dura 26 dias, não é 28 Dura 30 dias. Não é 30, não, é 28 dias, Dura 29 dias. Não é, menino, é 28. É porque você ganha no próprio dia que você comprou, né? Então, aí no fim do mês você tem que colocar de novo. Entendeu? Se você compra no começo do mês, no final do mês você tem que colocar de novo. E aí tem o passe. É que o Léo manja de matemática pra caralho, né? Tem o passe também. Enfim. Tem muita coisa, você vai gastando, tem coisa no LOL, você compra passe no LOL. Aí você vai gastando, gente, a hora que você vê, é pouquinho, de pouquinho em pouquinho, vai dando um tanto. Então é perigoso. Entendeu? E aí, e o Kuro sabe que isso é verdade. E o Kuro sabe que isso é verdade. Se você gosta de comprar figure, você tem que comprar elas no lançamento, porque se você vai comprar depois, de revenda, é muito mais caro. E o problema de figure, muitas vezes você tem que comprar por pré-order, né? Quando eles anunciam lá, pra você pegar um preço melhor também e tal. E aí só vai ser lançada, tipo, daqui, sei lá, 6 meses, 1 ano a figure. Sim. Então você meio que tem que comprar planejado, porque você só vai ser cobrado quando lançarem e forem Quando lançar, é verdade, você nem tá lembrando, mas depois de uma cobrança. Uma figure que eu comprei que elas atrasaram pra produzir ela e tal. Tipo, eu comprei assim, eu só fui ser comprado 1 ano depois, quando ela lançou e quando foram me enviar, sabe? Então você meio que já tem que planejar, você tem que olhar a data de lançamento e falar, não, esse gasto na verdade vai ser ali, ó. Vai ser naquele mês. Sim. Naquela época eu vou economizar, ali uns 2 meses antes já começa. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Mas, senhoras e senhores, esse foi meu top 10 de personagens favoritos. Existem outros personagens que dariam sequência na minha lista? Existem muitos outros personagens. Vai, Digão, a gente tá bonzinho, só cita mais 3, mas a gente nem vai comentar direito sobre eles, só pra... Só citar. Cita mais Cebolinha, Mônica e o Levi de Attack on Titan. Olha. Eu falo, gente, Digão ama personagem sabe por que eu perguntei? Porque eu estranhei a falta de personagem da Turma da Mônica. Eu fiquei curioso, porra, tipo... Ué, o que rolou? O que rolou? O que tá pegando? Né? Que tá pegando. E esses aí eu não preciso explicar, porque esses aí... Nem preciso explicar. Era realmente por curiosidade, porque eu queria ver se ia aparecer finalmente o Turma da Mônica aí. E Attack on Titans cabe esse ano também, né, gente? Vai dividir o final de novo em 2 partes. Attack on Titans, parte final 2. E agora a parte final 3 que vai ser dividida em sub 3 partes, sei lá quantos. Nossa, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Ai. Mas depois de tantos personagens, Léo, tantas histórias, já passo o dever de casa, porque o ano já começou pra valer agora. É verdade. Pessoal, nós aqui da Academia de Nerds lançamos aulas uma semana sim, uma semana não, sempre nas segundas à noite. Então segue a gente nas nossas redes sociais para acompanhar e também no nosso SoundCloud, porque é lá onde a gente posta as aulas, soundcloud.com/Academia de Nerds. De lá, ela vai para todas as outras plataformas digitais. E caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo, Kuro... Muito simples, basta eles compartilharem a listinha de podcasts favoritos dele com todos os outros amiguinhos e companheiros nas redes sociais e também agora no TikTok a gente também está lá. E obviamente a gente tem que estar em primeiro. E, como sempre, né, a gente lança episódio a cada 15 dias para eles estarem escutando aí na segunda-feira de noite, antes de dormir, ou quando for sair para passear com o cachorro aí na terça-feira de manhã. É isso aí, não deixe de interagir com a gente lá no Instagram, pessoal. Por hoje é só. Classe dispensada. E se eles dividirem mais uma vez Attack on Titans, aí eu desisto. Aí eu vou dropar. Tá parecendo trabalho de TCC. Parte final é isso aí, acabou, nunca mais. Dragon Ball Z.
sentir o perigo e o caos. E ninguém agora vai me amedrontar. Com a minha mente